O estado do Rio desponta como o segundo maior polo produtor e consumidor de flores no país. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Floricultura, Ibraflor, em 2014 o setor gerou mais de 17 mil empregos, movimentando cerca de 622 milhões de reais em todo o estado. No Rio em Foco, que começa agora, vamos conhecer as características dessa produção e entender que entraves precisam ser superados para que possamos nos tornar exportadores. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o gerente estadual de floricultura da Emater Rio, Martinho Belo, e a coordenadora do programa Florescer da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio, Nazaré Dias. A região serrana é a principal produtora de flores no estado do Rio. A nossa equipe foi até Vargem Alta, em Nova Friburgo, onde se concentra grande parte da produção. Vamos ver. Considerada a maior produtora de flores no estado, a cidade de Nova Friburgo é responsável por cerca de 60% de toda a produção. As condições climáticas da região possibilitaram a consolidação desse segmento, que vem se fortalecendo ainda mais com a modernização de técnicas de cultivo, como a fertirrigação, considerada mais eficiente e econômica, pois utiliza água no transporte de nutrientes à planta, além de reduzir em até 30% a quantidade de fertilizante. O município conta com cerca de 220 floricultores que produzem anualmente 9 milhões de maços de flores, o que representa 44 milhões de reais. No estado, esse valor chega a 165 milhões. Parte desse crescimento deve-se ao programa Rio Rural e ao programa Florescer, que oferece cursos de capacitação, orientação técnica, financiamento e intercâmbio com outros estados. Quanto à comercialização, apesar de alguns produtores venderem para outros estados, grande parte de tudo que é produzido é para o consumo interno. Eu vendo também para Minas, para Santo Antônio de Pádua, a maioria está do Rio. Eu vendo alguma coisa para outros estados, mas é muito pouco. E ao contrário do que muitos pensam, datas comemorativas são os períodos que registram o maior número de vendas das flores, mas em compensação pode ser a pior época para o produtor. Normalmente quando aumenta muito a produção é a pior época assim, pra gente, porque produz muito e a venda cai muito, viu? Que aí você produz muito, o preço vai lá embaixo, assim, que todo mundo, não sou eu, em geral todo mundo quando não produz, todo mundo produz muito, você tem que botar o preço lá embaixo para vender e joga bastante fora, assim, muitas vezes você não acha de vender. São informações interessantes, né? Porque a gente sempre acha que é a época que eles ganham mais. Agora, qual o perfil dessa produção do estado do Rio? Bem, basicamente, a produção do estado do Rio, ela é basicamente familiar, ou seja, a mão de obra utilizada é exclusivamente familiar. São pequenas propriedades rurais? São pequenas propriedades rurais em que a família faz toda essa produção, sendo que existem algumas propriedades que são quase que empresariais. Quando a gente entra, por exemplo, no ramo da grama, que é considerável a produção de grama no nosso estado, aí são empresas que fazem esse tipo de cultivo. E são áreas expressivas. Mas o cultivo de flor que nós acabamos de ver ali são exclusivamente familiares. Agora, qual é o tipo de apoio, né, que esses projetos, tanto o Florescer quanto o Rio Rural, dão a esse produtor? Bem, basicamente funciona assim. O Florescer, a Nazaré até pode me complementar, foi um programa de fomento que foi criado em 2005 e é o único no país. Não existe em nenhum outro estado da federação um programa com Florescer. E o que o Florescer faz? Exatamente traz capacitação ao produtor para ter um produto de melhor qualidade. Ladeado a isso, nós tivemos, lá no caso especificamente de Friburgo, o problema da tragédia. E já estava sendo trabalhado o programa Rio Rural. E o que aconteceu naquele momento? O Rio Rural entrou com recurso para o produtor e conseguiu melhorar a produção de lá. De que forma? O produtor que produzia de forma, irrigando de forma com mangueira, estimulando doenças, ele começou a produzir com fertirrigação. E aí a produção ficou de melhor qualidade e com produto mais bonito que possa ser melhor vendável, por assim dizer. A gente está falando então de uma tecnologia que foi inserida a partir desse programa. O programa Florescer, quando ele começou com esse foco
de melhoria da produção, que a produção já existia no estado do Rio, mas precisava ser melhorada, bem melhorada, porque até para poder competir nesse mercado. Então, ele começou em 2005, entramos com a parte de financiamento, para o produtor poder mudar a sua estrutura de produção, essa questão dos sistemas de produção, do sistema de irrigação, compra de mudas, novas mudas, porque a produção do Rio, né, há uns anos atrás, principalmente Nova Friburgo, a região serrana, ela só produzia palmas e produzia rosas. Ela não tinha uma diversificação grande de produção. Então, ela precisava desse incentivo do governo, né, para que ele pudesse entrar com novas variedades, capacitação desse produtor, para que ele pudesse estar tendo acesso a essas novas tecnologias, não só de cultivo protegido, né, irrigação, a parte de compostagem, que hoje o Rio Rural vem fazendo. Então, todo um processo para que essa produção realmente ela chegasse ao que está hoje. E qual foi o salto, né, verificado a partir desse investimento do Estado para o que a gente tem hoje de cenário? O Estado do Rio hoje, o abastecimento do Estado do Rio, ele vinha muito de São Paulo. Tá? Uhum. Quando nós começamos, o governo começou a trabalhar a floricultura do Estado, o mercado ele era abastecido praticamente por São Paulo. Hoje, o nosso abastecimento, 80% já é a produção do Estado do Rio. E com qualidade, né? Com qualidade, o ano retrasado teve um encontro aqui do Ibraflor e ele viu o quanto o Estado, né, saltou em termos de qualidade, principalmente as folhagens, né, que são produzidas aqui no Estado do Rio, as folhagens de corte, são de excelente qualidade. E as flores, já temos produtores com um grande domínio da tecnologia. E são quantos produtores hoje ajudados pelos projetos? Olha só, o Estado hoje está em torno de 1.000 produtores. O projeto, acredito que nós temos cerca de 40 projetos de crédito, ou seja, onde há financiamento direto do Estado. Agora, além disso, o Programa Florescer não atua somente no crédito, ele é um fomento, ou seja, ele dá capacitação. Então, vários produtores foram capacitados, não sei se o Nazaré tem os números exatos, mas bastante produtores foram capacitados nesse processo de produção. E é importante esse resgate que a Nazaré fez no sentido de que cerca de 10, 15 anos atrás, a produção nossa do Estado era muito restrita a poucas variedades. E a floricultura, ela vive essencialmente da diversidade. Você precisa ter um mix de produto para que o produtor não fique na mão. Vamos dizer que ele produz só crisântemo. Aí o crisântemo está com preço baixo, como é que ele fica? Não se fica. Então tem que ter uma samambaia de corte, tem que ter uma folhagem, tem que ter uma rosa, tem que ter uma palma, para que nesse mix ele consiga, na média, conseguir um retorno interessante. E o Programa Florescer ajudou sobremaneira, ou seja, diversificando, trazendo qualidade, porque flor só vende se for de qualidade, e aí hoje o Estado do Rio realmente chegou a esse patamar devido a todos esses investimentos e, logicamente, muito pelo esforço do agricultor também. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco falando sobre o maior mercado municipal do Rio de Janeiro, o CADEG, que conta com um pavilhão só para comercialização de flores na cidade do Rio. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.